Pessoal, então, boa noite. Hoje, dia 21 de fevereiro, né? Nosso último encontro síncrono deste período. E a gente vai retomar, então, pessoal, a norma regulamentadora número 1. Né? Vamos agora fazer aí fazer um estudo, né? Começar a estudar aquela apostila 3, né? Da NR1, que parte daqueles subitens, daqueles itens lá da norma, do 1.6 até 1.8. Tá? E depois vem os dois anexos. Então, a gente vai começar aí hoje falando um pouquinho para vocês sobre o item 1.6, tá? Então, vamos aqui para a apostila, tá? Apostila parte 3, eu compartilhei com vocês, eu enviei para vocês, né, no SIGA essa apostila, tá? Então, como eu já tinha enviado para vocês a apostila, me parece que a apostila parte 1, a apostila parte 2 e agora a apostila parte 3 da NR1, que trata somente da NR1, tá? Então, vamos começar aqui falando do dispositivo 1.6, que trata o seguinte. Como eu disse para vocês, pessoal, antes de começar, o que eu tenho feito, né? Na realidade, eu fiz isso para facilitar a vida de vocês aqui, porque no ensino remoto é muito complicado e às vezes a gente está explicando os dispositivos da norma, então tudo que eu for falar está aqui descrito na apostila, tá bom? Então vamos lá. O dispositivo 1.6 diz o seguinte, que da prestação de informação digital e digitalização de documentos. Então é disso que trata o item 1.6, tá? E é muito importante, né, vocês agora começarem a entender essa ideia de que toda organização ela precisa de começar a prestar prestar informações, tanto informações fiscais, quanto informações da segurança e saúde do trabalho, quanto informações, todo tipo de informação das organizações, elas precisam ser feitas agora em forma digital, né? E é o que prevê aqui esse 1.6, esse item 1.6 da norma NR1. Então diz o seguinte: as organizações elas devem prestar informações de segurança e saúde do trabalho em formato digital, conforme o modelo aprovado pela Secretaria do Trabalho, ouvida a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Né? Então, o comentário que eu faço aqui é o seguinte: você pode reparar que a NR1 agora ela trouxe essa possibilidade de disponibilização de informações por meio digital. Então, pessoal, isso é um caminho sem volta, né? Naturalmente é um caminho sem volta. Agora, tanto a digitalização de documentos, né, como os arquivos que são escaneados, né, são digitalizados no formato PDF, quanto a manutenção dessas informações por meio de arquivos digitais, né, com fotos, vídeos, isso agora se pode ser adotado pela empresa desde que seguidos todos os parâmetros que são estabelecidos aqui nesse dispositivo 1.6, né? E os subitens, né? Subitens do dispositivo 1.6. Então, apesar do subitem dizer que as empresas devem prestar informações, vejam bem, devem prestar informações no formato digital, de acordo com o modelo aprovado pela STRAB, pela Secretaria do Trabalho, a verdade é que até o presente momento não foi ainda disponibilizado esse modelo. Então, o Ministério do Trabalho não disponibilizou ainda esse modelo que eles falaram que ia disponibilizar. Então, a gente precisa de aguardar, mas, de qualquer maneira, isso já está sendo feito como? Né? Via e-social. Então, o e-social tem os formulários, né? Tem os vários formulários lá. Então, aquelas informações lá, hoje, são disponibilizadas de forma digital, né? E tem aqueles formulários lá. Então, isso vai ser uma realidade, né? Isso precisa ser uma realidade. Então, as empresas precisam mudar, né? Mudar a forma de trabalhar e deixar o analógico de lado e agora entrar no mundo digital definitivamente, né? Os modelos aprovados pela STRAB devem considerar os princípios da simplificação e desburocratização. Esse é o princípio básico da renovação, da atualização das normas, né? Tá? A simplificação e a desburocratização. Os documentos previstos nas normas, eles podem ser emitidos e armazenados em meio digital com um certificado digital emitido no âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP-Brasil,
normatizada por lei específica. Então, quanto a essa questão das chaves públicas brasileiras, aí vale a pena vocês irem lá, né, nesse link aqui, dar uma lida, né, para vocês entenderem e compreenderem como é que funciona isso. Né? É como se você você se tornasse associado de um clube, né? Aquele clube que vai te dar segurança, né, com relação à sua assinatura, assinatura dos documentos da sua empresa. Então é disso que trata essa infraestrutura, né, de chaves públicas brasileiras, tá? Com todo e qualquer documento previsto em norma regulamentadora, ele passa a ter a permissão conferida na NR1 para ser emitido em meio digital. Então, o ASO, o PPRA, o PCMSO, o PCA, o AET, né, o laudo de insalubridade, o laudo de periculosidade, né, todos os documentos relacionados à SST agora têm essa permissão, né, é quase que uma obrigação, naturalmente, né, de serem informados, de serem manipulados e transferidos, tudo em forma digital, desde que possui, claro, esse certificado digital da ICP Brasil. Nós, pessoal, no nosso... a gente, como servidor público federal, a gente faz parte de um grande sistema agora chamado sou.gov, né? Sou.gov. Então, a gente, como servidor público, nós temos esse certificado digital. Então, nossa assinatura hoje, a gente tem uma assinatura digital. Todo documento que a gente emite hoje, um documento oficial, um documento institucional, no final a gente assina, né, de forma digital. Né? Então, a gente tem, assim também como as empresas hoje precisam ter essa questão do certificado digital, a gente já tem. Né? Só que o nosso é certificado por esse site, né? Por esse sistema, aliás, né? O sistema oficial do governo federal. Tá? Então, é uma mudança, né? Hoje em dia, essa mudança. Então, há essa segurança, né? Aquele documento oficial então, ele gera um código, né? Quando eu assino um documento digitalmente, ele gera um código. Aí, a pessoa que está lendo aquele documento, que acessou aquele documento, se ele pega aquele código e clicar lá, vai abrir o site. Deixa eu só um minutinho, deixa eu só ver quem é que está aqui na... Deixa eu ver aqui se eu consigo... Ok. Então, retomando aqui, pessoal, todos os documentos hoje precisam estar nesse formato digital. Né? Então, como eu estava falando, existe uma forma de certificar, né, de que aquele documento é original, né, que aquele documento realmente foi assinado por aquele gestor público. Né, por aquele Professor, com licença. Troca dos intérpretes. Ah, tá bem. Ok. Agora, aí, ok. Ok, vamos lá então, gente. Vamos dar sequência aqui, então. O próximo dispositivo diz o seguinte, o 1.6.3. Os documentos físicos assinados manualmente, inclusive aqueles documentos anteriores à vigência dessa norma regulamentadora, eles podem ser arquivados em meio digital, né, pelo período correspondente exigido pela legislação própria, mediante processo de digitalização conforme disposto em lei. Então, aqui sim, falam em transformar documentos físicos em documentos digitais. Então, imagina uma empresa, pessoal, de construção, do setor da construção, que por segurança ela resolva arquivar na sua sede todos os documentos originais. Então, os documentos relacionados ao, né, PCMAT, agora já não é mais PCMAT, né? Precisamos atualizar isso aqui, agora é PGR, né? ASO, os atestados, né, de saúde ocupacional, o PCMSO. Então, ela resolve ali arquivar isso aí. Mas que em cada canteiro de obra ela queira manter uma versão em PDF daqueles documentos para poder disponibilizar a inspeção do trabalho ou para sanar alguma dúvida que possa surgir. Tá? Então, o subitem 1.6.3 ele vem facilitar a vida, né? E vem permitir que toda a documentação ela possa ser acessada digitalmente, né, de onde os trabalhadores estejam. Tá? Então, só precisam manter uma boa rede de internet e tudo vai correr super bem nas eventuais dúvidas no trabalho
ou em eventuais inspeções, né, pelos auditores fiscais do trabalho, tá, gente? Ou por outro tipo de auditor, né, possa ocorrer. Então, aqui os documentos eles devem ser armazenados de tal forma que a inspeção do trabalho ela tenha pleno e imediato acesso a eles, tá? Por exemplo, a gente vai pensar aqui num atestado de saúde ocupacional, tá? O que diz a NR7, né, a norma que trata do PCMSO, né, em vigor nessa data agora, né, no subitem 7.5.19. O que diz esse dispositivo? Diz o seguinte: para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico deverá emitir o ASO, né, o atestado de saúde ocupacional, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado. Então, o item acima, ele nem cogita, pessoal, a ideia do documento está na versão de meio físico, tá vendo? Olha como é que ele fala. Para cada exame clínico, o médico emitirá o ASO, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico, quando solicitado. Então, parte do princípio que esse documento ele já está sendo emitido de forma digital. Tá? Agora, imagine que ele esteja no computador de mesa, né, e no notebook do engenheiro da obra. Então, vamos imaginar lá que esse ASO está lá no computador de mesa ou no notebook do engenheiro da obra. E esse engenheiro ele está em viagem, num local de difícil acesso, esse engenheiro não tem acesso à internet, né? Sem contato ali à internet, então sua sala na obra, lá no canteiro de obra, está trancada. Logo, não há como conectar o computador da sala à rede. Ninguém tem a senha do engenheiro, tá? Isso não pode acontecer, pessoal. Daí a necessidade de ter esses documentos armazenados de forma digital, tá? Na nuvem, por exemplo, tá? Então a gente tem essa ideia hoje de estar tudo na nuvem, né? Os documentos precisam estar na nuvem e arquivados de forma conveniente, de maneira que eles possam ser facilmente acessados por vários colaboradores, por vários trabalhadores da empresa ao mesmo tempo. Essa é a ideia, então, de se trabalhar agora, né, com esses documentos, todos esses documentos de forma digital, né, e com acesso via internet. Tá? Então, o próximo item diz o seguinte: o processo de digitalização ele deve ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, caso seja necessário, a confidencialidade do documento digital. E aí, com o emprego do certificado digital emitido no âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileira. Então, é aquilo que eu falei com vocês anteriormente. Né? Existe essa forma de certificar e de você checar se aquele documento é oficial ou não. Né? A partir do momento que a empresa tenha, então, um contrato, né, com essa infraestrutura de chaves públicas brasileira. Então, depois vocês dão um pulinho lá no site do ICP e dão uma lida lá para ver como é que funciona essa questão das chaves públicas. Então, os documentos emitidos digitalmente e os documentos físicos que passam por processo de digitalização, eles precisam ser armazenados com emprego de certificado digital. Então, para entender o assunto da digitalização de documentos, abra o artigo, né? Saiba o que é digitalização de documentos com certificação digital. Está aqui o link para vocês depois consultarem, tá? Leia também o assunto que trata das chaves públicas e entenda como funciona a infraestrutura brasileira de chaves públicas, nesse link aqui. Né? E vocês vão, obviamente, quando vocês começarem a trabalhar na área, vocês vão ser confrontados com essa situação. Né? A questão da digitalização de documentos ou de já ter aqueles documentos NAT digitais. Né? Os documentos já nasceram de forma digital. Então, próximo subitem, né, diz o seguinte: os empregadores que optarem pela guarda de documentos previstas no caput devem manter os originais conforme previsão em lei. Então, gente, todos os documentos originais, eles devem ser mantidos pelos prazos determinados em lei. Então, portanto, cada dispositivo legal ou normativo vai lidar com prazos variáveis. Vamos dar um exemplo aqui. Documentos resultantes das eleições da CIPA, por exemplo, né, precisam ser mantidos
né, de acordo com a NR5, eles precisam ser mantidos um período mínimo de 5 anos. Né? Então, mesmo que essa documentação referente à eleição da CIPA ela esteja armazenada em formato digital, né, no nosso exemplo aí, no canteiro de obras, a documentação original ela deve ser mantida na sede, né, pelo menos durante 5 anos. E isso deve ser feito com todos os demais documentos. Tá? Próximo item. O empregador ele deve garantir a preservação de todos os documentos nato-digitais, tá? Os documentos que já nasceram no formato digital. Então, a gente chama de documentos nato-digitais. Então, o empregador ele tem que garantir a preservação de todos os documentos nato-digitais ou digitalizados por meio de procedimentos e tecnologias que vão permitir checagem, a verificação a qualquer tempo, né, da sua validade jurídica em todo o território nacional, garantindo permanentemente a sua autenticidade, a sua integridade, a sua disponibilidade, a sua rastreabilidade, a sua irretratabilidade, a sua privacidade e a sua interoperabilidade. Então, são todos esses adjetivos aqui são colocados na norma, né? Então, tentando decodificar isso aqui um pouquinho, né? Eu faço o comentário seguinte: se você já efetuou o pagamento de algum boleto online, pessoal, você deve ter reparado que no final do comprovante do pagamento vem um código de autenticação. Ah, tá, Jaqueline. Obrigado. Tá bem. Carol também não. Ok, tá dito. Obrigadão. Muito obrigado pela informação. Então, se vocês já efetuaram, né, gente, pagamentos com algum boleto online, vocês vão reparar que lá no final, tem no comprovante de pagamento, ele vem um código de autenticação. E esse código, ele que vai assegurar todas as características descritas lá em cima, nas informações que trazem esse boleto, tá? Mostrando que esse boleto é autêntico e, assim, impedindo com que o documento original seja adulterado, né? Pode ser checado sempre, pode ser verificado, né, sempre que necessário, né? E importante entender também os termos, né, esses termos, esses adjetivos aqui, né? Irretratabilidade e interoperabilidade. Então, interoperabilidade é a capacidade de um sistema, né, informatizado ou não informatizado, dele se comunicar de forma transparente, né, ou mais próximo disso, né, com outro sistema, semelhante ou não. Então, é aquilo que a gente chama de informática de compatível. Lá na informática, a gente chama, olha, esse sistema é compatível com esse aqui. Né? A gente fala também que esse sistema conversa com esse aqui. Né? Esse sistema conversa com esse sistema é compatível com esse. Isso que é a interoperabilidade. Tá? Aí a outra característica aqui, outra característica dos documentos é a questão da irretratabilidade, né? Vem de irretratável. Então, a característica dos atos ou negócios jurídicos que, por imposição legal, né, por força de lei ou acordo entre as partes, não é passível de ser anulado, revogado ou alterado por ato posterior. Então, aquilo que foi feito antes não pode ser alterado, não pode ser anulado, não pode sofrer revogação, né? Esse é o termo, né, da irretratabilidade, tá bom? Então, esses documentos têm essas características, tá? Então, você tem que garantir, né, permanentemente a sua autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade, pode ser rastreado, facilmente rastreado, né? Por isso que vem aqueles códigos, irretratabilidade, privacidade e interoperabilidade. Palavrinha difícil, né? Bom, o próximo item diz o seguinte: o empregador ele deve garantir, né, a inspeção do trabalho, amplo e restrito acesso a todos os documentos digitalizados ou nato digitais. Para os documentos que devem estar à disposição dos trabalhadores ou dos seus representantes, a organização ela deverá prover meios de acesso destes às informações
de modo que possa atender aos objetivos da norma específica. Então, gente, como comentário eu coloquei assim, a gente pode dar o exemplo aqui das fichas FISPIC, né? Foi aquilo que o palestrante perguntou no último encontro nosso aqui, né? As fichas FISPIC, aquele assunto que era citado no anexo 2 da NR9 e que migrou para a NR20, se tornando, então, no anexo 4 daquela norma. Então, hoje, né, aquilo que tratava no anexo 2 da NR9, saiu da NR9 e foi para a NR20. E agora está no anexo 4 da NR20. Né? Então, o agora, anexo 4 da NR20, ele trata da exposição ocupacional ao benzeno em postos de serviços revendedores de combustíveis automotivos. Então, é disso que trata o anexo 4 da NR20. Exposição ocupacional ao benzeno. Né? Onde? Nos postos de serviços revendedores de combustíveis automotivos. Tá? Então, o que fala lá, né, no item 3 desse anexo 4? Fala das responsabilidades. E dentre as responsabilidades, né, cabe à organização. Né? O que é responsabilidade da organização? Né? Entre as várias responsabilidades, tem lá o seguinte: manter as fichas, né, com os dados de segurança do produto químico, dos combustíveis, à disposição dos trabalhadores, em local de fácil acesso para consulta, e dar conhecimento sobre os procedimentos operacionais aos trabalhadores com o objetivo de informar sobre os riscos da exposição ao benzeno e as medidas de prevenção necessárias. Então, isso é exigência, né? Isso cabe à responsabilidade da organização. Então, repare, pessoal, que nesse caso, as organizações que atuam com revenda de combustíveis, elas precisam desenvolver meios de consulta por parte dos trabalhadores, caso elas optem pela manutenção dessas fichas de segurança do produto químico em meio digital. Então, tem que ser de fácil acesso para o trabalhador. Então, não há um formato padronizado ou um modelo para fazer isso. Né? Cada organização ela tem liberdade para adotar a forma mais conveniente, mais interessante, né? No caso dela aí, desde que não crie obstáculo de acesso, né, dessas fichas para o trabalhador. Tá bom? Ô, João, sim. Desculpa me cortá-lo. Vamos fazer a troca, por favor? Vamos sim. Obrigada. Tá, aí deixa eu mudar aqui. Ok. Beleza. Então, agora, gente, visto o item 1.6, que fala dessa questão da digitalização dos documentos, né? Vamos partir para o item 1.7. Esse item também é importantíssimo, pessoal, né? Fala da capacitação, do treinamento em segurança e saúde no trabalho. Então, guardem isso. Capacitação e treinamento em SST, tá? Então, diz o seguinte, o item 1.7.1. O empregador, ele deve promover capacitação e treinamento dos trabalhadores em conformidade com o disposto nas normas regulamentadoras. Então, ele já trata disso aqui de forma genérica, né? A norma regulamentadora 18, que trata do serviço no setor da construção, tem lá como que tem que ser feita a capacitação e o treinamento dos seus colaboradores, né? Dos colaboradores que trabalham no setor da construção. A norma regulamentadora número 10, por exemplo, que trata da questão da segurança em serviços em eletricidade. Então, vai lá explicar direitinho como é que tem que ser a capacitação e o treinamento dos trabalhadores que trabalham nesse setor da eletricidade, né? A norma regulamentadora número 21, que trata das atividades na mineração, né? Então, lá na NR21, vai vir descrito, né, vão vir itens descrevendo como que tem que ser feita a capacitação e o treinamento dos colaboradores que trabalham nessa atividade. Então, é disso que trata isso aqui, né? Aqui está de forma genérica, tá? Mas o empregador ele tem que promover capacitação e treinamento dos trabalhadores de acordo com o que está disposto nas normas, tá? Então, tem que ver, né, qual que é a norma que regula a atividade dele e juntar, né, com todas as informações que estão aqui na NR1, né? O que tem na norma relativa à atividade que ele desenvolve, mais a NR1, tá, pessoal? Então, o comentário que eu faço é o seguinte, que fique claro, a capacitação é em SST
e o treinamento é NSST. Às vezes a pessoa confunde, acha que é o treinamento na área específica. O pedreiro, ele tem que ser treinado na arte dele, de trabalhar, né, como pedreiro, né, levantando uma parede, né, levantando uma parede bem aprumada, como que você faz, como é que você trabalha, o ponto de viragem da massa, né, o que aquela massa tem que conter, né, quanto de cal, quanto de areia, quanto de cimento, qual tipo de cimento. Gente, não é isso, tá? A capacitação e treinamento é para o sujeito desenvolver a atividade dele com segurança, tá? Então ele vai fazer o treinamento, a capacitação na atividade que ele desenvolve dentro da empresa, mas desenvolvendo aquela atividade com segurança. Então é essa a ideia da capacitação e do treinamento, tá? Capacitação é diferente de treinamento, pessoal. Capacitação é diferente de treinamento. Então é importante vocês também saírem do curso com essa noção, tá? Quando você capacita alguém, vamos pensar assim, quando você capacita alguém, parte-se do princípio de que antes ele não sabia aquele assunto, ele não era capaz de exercer aquela atividade, né, de fazer aquilo. Então você vai capacitá-lo, né, você vai torná-lo capaz, né, de desenvolver aquela atividade que ele não conhecia antes. Então, capacitação, ato de tornar alguém capaz de fazer alguma coisa, tá? Já o treinamento, pessoal, é diferente, porque o treinamento é a ação realizada para aprimorar alguma habilidade que a pessoa já possui. Então, a pessoa já sabe desenvolver aquela atividade, talvez não tão bem, né? Talvez não tão bem. Então, ela precisa ser treinada, ela precisa passar por um processo de treinamento para ela aprimorar, né, a sua habilidade, né, naquela ação, naquela atividade. Portanto, são conceitos bastante diferentes, tá, gente? Guardem isso. Então, o ideal é que todas as vezes que as normas regulamentadoras se referissem à capacitação, elas estivessem se referindo, né? Falou em capacitação, as normas teriam que estar se referindo àquele conjunto de práticas que vão tornar as pessoas capazes de realizar uma atividade de determinada maneira, desenvolvendo nelas algum tipo de habilidade, enquanto que treinamento, né, aí nas normas, o treinamento ele seria toda aquela ação promovida para que as habilidades já adquiridas elas fossem aprimoradas, tá bom? Infelizmente, nem toda norma ela deixa claro isso, mas vocês precisam sair do curso com essa noção. Existe uma diferença entre capacitação e treinamento, tá? Capacitação, eu não sei aquela atividade, eu não conheço. Eu vou passar a conhecer a partir do momento que eu receber a capacitação, né? Treinamento, eu sei, de repente eu sei menos, ou sei um pouco mais, mas eu preciso passar por um processo de aprimoramento. Então eu vou fazer um treinamento naquela atividade, naquela ação, tá bom? Essa é a diferença. Bom, ao término dos treinamentos inicial, periódico ou eventual, previstos nas normas regulamentadoras, deve ser emitido um certificado contendo o nome e a assinatura do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização daquele treinamento, nome e qualificação dos instrutores e a assinatura do responsável técnico pelo treinamento. Então, é o que cobra a norma, o dispositivo 1.7.1.1. Terminou o treinamento, seja ele treinamento inicial, seja ele um treinamento periódico, né, aquele que é feito de períodos em períodos, né, para aprimorar, para melhorar a habilidade daquele trabalhador, ou um treinamento eventual, né, em função de uma eventualidade, uma troca na máquina, uma troca no processo, né, de produção ou de manutenção, por exemplo. Então, é preciso fazer ali um novo treinamento. Então, esse treinamento, o trabalhador ele precisa receber um certificado. E esse certificado tem que conter isso: o nome e a assinatura do trabalhador que fez o treinamento, né? O conteúdo programático, o que tinha naquele treinamento. Então, todo o conteúdo programático tem que estar descrito naquele certificado. A carga horária,
né, qual é a carga horária de cada um daqueles itens que ele, que ele recebeu dentro do treinamento, aquele conteúdo, né? Cada elemento do conteúdo, o que ele recebeu de carga horária ali, em função daqueles assuntos ali. A data, o local de realização do treinamento, o nome e a qualificação dos instrutores, não, nome e qualificação dos instrutores, e a assinatura do responsável técnico pelo treinamento. Tá? Vocês viram aqui duas assinaturas, tá, gente, nesses documentos. Quais são? A assinatura do trabalhador, do colaborador que fez o treinamento e a assinatura do responsável técnico pelo treinamento. Então, comentário, né? O certificado ele deve conter todas as informações citadas lá no item, de forma clara e objetiva. E é importante a gente notar que quem assina, como eu disse aqui, vão reforçar, são somente o trabalhador que recebeu o treinamento e o responsável técnico pelo treinamento. Os instrutores assinam? Não. Os instrutores não assinam. Consta o nome deles lá. Dos instrutores deve constar apenas os nomes e a qualificação deles. Eles são qualificados em quê? Por que eles deram? Por que eles foram instrutores? Tá? Então tem que estar lá, claro, de maneira objetiva, qual que é a qualificação daqueles instrutores. Tá? Eles não assinam esse certificado, tá bom? A capacitação, né? A capacitação, ela deve incluir o treinamento inicial, ela deve incluir o treinamento periódico e o treinamento eventual. Então, no entendimento aqui da NR1, todos os treinamentos estão contidos na capacitação, mas ela não se resume a eles, tá? Já que nela também podemos incluir as palestras, né? Nessa capacitação a gente pode incluir palestras, seminários, as CIPATs, né? As Semanas Internas de Prevenção de Acidentes, os workshops, os estágios, tá? Os serviços, os exercícios simulados, tá? Enfim, toda aquela orientação que vai permitir que o trabalhador desenvolva alguma habilidade, tal como a gente mencionou lá no dispositivo 1.7.1, tá bom? Então, o treinamento inicial deve ocorrer antes de o trabalhador iniciar suas funções. Guardem isso, tá? O treinamento inicial deve ocorrer antes de o trabalhador iniciar suas funções ou de acordo com o prazo especificado em norma. Então, regra geral, o trabalhador deve iniciar as suas funções depois de receber o treinamento inicial. Regra, isso é via de regra, tá? Agora, se na norma específica daquele setor, daquela atividade, fala alguma coisa em contrário, aí sim tem que levar em consideração o que diz a norma específica para aquela atividade daquele setor. Vamos ver aqui, então, no comentário aqui, ó. De forma geral, nunca aceite que o trabalhador comece a trabalhar sem receber todo o devido treinamento. Gente, de forma geral, tá? Você, como TST, como técnica de segurança do trabalho, você não pode assinar embaixo disso. O trabalhador vai começar treinamento inicial, ele não pode começar a atividade dele sem ter feito completamente o treinamento inicial. Entretanto, algumas normas regulamentadoras, elas dão prazos específicos para os treinamentos iniciais, como, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, a NR17, a norma regulamentadora número 17, que trata do assunto ergonomia. Se você for lá no anexo 1, né, e no item 72.1, ela determina que cada trabalhador deve receber treinamento com duração mínima de 2 horas até o 30º dia da data de sua admissão. Então, quando ela fala isso, ela está tratando de quê? Do treinamento inicial. Né? O sujeito foi admitido, né? Acabou de entrar na empresa, então ela está tratando aqui do treinamento inicial. Então, fala isso. Cada trabalhador deve receber treinamento com duração duração mínima de 2 horas até o 30º dia da data de sua admissão, com reciclagem anual e com duração mínima de 2 horas ministradas durante sua jornada de trabalho. Tá vendo? Então, nesse caso, gente, mudou, né? Nesse caso, já está especificado na norma que a pessoa precisa fazer esse treinamento paulatinamente, de forma cadenciada, ao longo de 30 dias.
Então, nesse caso, os operadores de caixa em supermercados, por exemplo, eles têm até 30 dias contados a partir da data de sua admissão para receberem os treinamentos iniciais que abordem a relação de trabalho com a promoção da saúde, tá? Mas nos casos em que as normas não mencionarem prazos específicos, os trabalhadores devem ser submetidos a treinamentos iniciais antes do início das suas atividades. Estamos acordados? Estamos combinados, então? Beleza. Pessoal, seguindo aqui. Professor, desculpa. Ah, tá bem. Dá para fazer a troca. Joia. Eita. Beleza. Depois eu... Tá bem aí? Tudo bem, Timóteo? Joia. Então vamos dar continuidade aqui. Subitem 1.7.1.2.2. O treinamento periódico, ele deve ocorrer de acordo com a periodicidade estabelecida nas normas regulamentadoras ou, quando não for estabelecida essa periodicidade, num prazo determinado pelo empregador. Vejam bem isso aqui, hein? Treinamento periódico. Então, a gente já falou do treinamento inicial, agora é outro assunto, é o treinamento periódico. Ele deve ocorrer de acordo com a periodicidade que está lá estabelecida nas normas. Se não está estabelecido na norma, quem que estabelece? Quem determina o empregador. Tá? Quem determina o empregador. Então, o comentário é o seguinte. A gente colocou aqui, volte ao comentário anterior e veja, no exemplo, a periodicidade com que o operador de caixa deve receber a reciclagem no seu treinamento. Né? Quando a gente falou lá do treinamento inicial de um operador de caixa, em relação à questão lá da NR17, fala de ergonomia. Então, diz o seguinte, com reciclagem anual e com a duração mínima de 2 horas ministradas durante sua jornada de trabalho. Né? Mas como visto, né, no texto do dispositivo, não havendo essa definição na norma, né, não há essa definição na norma, quem estabelece a periodicidade é o empregador, tá, gente? Obviamente que o empregador ele vai ouvir um especialista, ele vai recorrer a um engenheiro de segurança, a um técnico em segurança do trabalho, a um médico do trabalho, tá, para poder tomar essa decisão, tá bom? O treinamento eventual, então já estamos tratando do terceiro tipo de treinamento eventual, ele deve ocorrer. Quando ele deve ocorrer? Quais são as circunstâncias? São 3, né? 3 circunstâncias aqui. Quando houver mudança nos procedimentos, nas condições ou operações de trabalho, que vão implicar em alterações dos riscos ocupacionais. Então, mudou o risco ocupacional, pessoal, o trabalhador precisa passar por um outro treinamento eventual. Né? Passar por um outro treinamento. E aí é chamado de treinamento eventual, né? Por causa disso. Mudou o risco, né? Porque mudou ali o procedimento daquela atividade, ou mudou as condições e operações daquele tipo de trabalho, daquela situação de trabalho. Então, esse trabalhador precisa passar por um novo treinamento, tá? Outra situação que caracteriza o treinamento eventual, na ocorrência de acidente grave ou fatal, que indique a necessidade de novo treinamento. Então, houve ali um acidente muito grave, o sujeito ficou muito mal, né? O trabalhador ou os trabalhadores ficaram muito mal, foram, né, tão hospitalizados, ou então até houve óbito, né? Decorrência daquela situação, daquele acidente. Então, precisa ser avaliada a situação, aquela situação de trabalho, e os trabalhadores precisam passar por um novo treinamento. Após retorno de afastamento do trabalho por um período superior a 180 dias. Então, antigamente, isso aqui era 120, passou agora para 180 dias. Dilatou, né? Aumentou o prazo aí. Né? Está contando muito com a memória dos trabalhadores. Então, aquele trabalhador que, por exemplo, saiu daquela atividade, né? Foi deslocado, saiu, mudou de função e depois retornou àquela função, né? Por um período superior a 180 dias, quando ele retorna, ele, né, de alguma maneira ele foi afastado, quando ele retorna, ele precisa passar por um novo treinamento. Tá? Ah, mas ficou 175 dias fora daquela atividade e voltou. Aí, meu amigo, não precisa. Né? É o que consta na lei. Né? Eu, né, utilizando o bom senso, o que o especialista em segurança faria? Né? Conversaria com o empregador. Primeiro, conversaria com o trabalhador para ver se ele está seguro,
se ele se sente seguro para retomar aquela atividade. Porque, afinal, foram 175 dias afastado daquela atividade, né? Porque, gente, um número aqui, né, é só uma baliza, né? E a gente precisa trabalhar com essa questão das normas, das leis, mas ter muito bom senso também. A gente fala muito com vocês, né, que o técnico em segurança do trabalho, ele precisa ter, sim, bastante conhecimento, tem que ler muito, né, tem que estar atento com as leis, com as normas na ponta da língua, mas ele tem que, sobretudo, ele tem que trabalhar com bom senso. Então, o sujeito ficou 175 dias afastado daquela atividade, retornou. Aí, de maneira quase que, né, mecânica, você vai falar assim, não, foram 175 dias, o período superior a 180, só que ele tem que fazer um novo treinamento, então ele vai fazer aquela atividade, desenvolver aquela atividade sem fazer treinamento. Tudo bem, você pode fazer isso à luz do que consta na lei, à luz do que preconiza a norma regulamentadora número 1. Mas seria interessante você conversar com esse trabalhador, né? Entrevistá-lo, bater um papo com ele, para ver se ele está se sentindo seguro, né? De repente ele não está tão seguro, ele já não se lembra mais dos detalhes, né, daquela atividade. Então, submeta um novo treinamento. É importante isso aí, tá bem, gente? Guardem isso com vocês. Então, mudaram alguns riscos, né, ambientais naquela atividade, houve um acidente grave, ou fatal, ou após o retorno de um afastamento longo, acima de 180 dias, é obrigatório partir para o treinamento eventual. Tá bom, pessoal? Tudo bem até aqui, né? Então, vamos dar sequência. A carga horária, o prazo para a realização e o conteúdo programático do treinamento eventual, ele deve atender à situação que o motivou. Tá, gente? Então, o ajuste ali da carga horária, do conteúdo, né? O que vai ter naquele treinamento, né? O prazo para ser realizado esse treinamento, isso tudo é variável, é flexível. Por quê? Porque vai ser em função da situação que motivou aquele treinamento. Por isso que ele é chamado de treinamento eventual. Tá? Então vai ser feita uma análise, né, da situação. Tá bom? Então a norma ANR1, ela não especifica, ela não padroniza a carga horária desse treinamento eventual. Então vai depender daquilo que gerou a necessidade do treinamento. Então você vai avaliar a situação e vai, com base na situação que gerou a motivação daquele treinamento eventual, sim, estabelecer a carga horária, o prazo para a realização e o conteúdo programático. O que tem que constar e o que não precisa constar. Tá? Aí é ter muito bom senso. Mais uma vez, né, pessoal? É ter muito bom senso e saber medir, até para formatar o treinamento, né, ajustar o treinamento, deixar lá a medida para aquela situação e definir até em que ponto o trabalhador necessita se reciclar com o treinamento eventual criado à medida para aquele efeito. Tá bom? Beleza, gente? Bom, então dando sequência aqui. A capacitação, ela pode incluir. O que a capacitação pode incluir? Né? A gente viu lá atrás, mas vamos recordar aqui. Um estágio prático, né? Uma prática profissional supervisionada ou orientação em serviço, mais exercícios simulados, né? Ou habilitação para operação de veículos, embarcações, máquinas ou equipamentos. Então, a capacitação ela pode incluir tudo isso aqui, tá, gente? Então, a NR1 ela não cobra como tem de ser a capacitação do trabalhador, né? Veja a palavra pode incluir, tá, gente? Então, guardem sempre essa questão do deve, do pode. Então, aqui é facultativo. A capacitação ela pode incluir essas situações aqui, tá? Apenas ela dá sugestões, então dá dicas de capacitação. Aí a empresa vai escolher, ela quem vai definir o que vai usar para essa capacitação. Como ela vai promover essa capacitação? Olha, eu acho que para essa atividade a melhor forma é entrar nessa máquina aqui que trabalha com exercícios simulados e ele simular as situações, né, que ele vai à frente, que ele vai se defrontar lá à frente, a situação prática, né? Então, vale a pena? Claro, se vale a pena, ele vai utilizar de exercícios simulados. Ou não, acho melhor ele fazer um estágio prático, né? Com quem conhece bastante aquela atividade, então ele vai se juntar àquela equipe que conhece muito aquela atividade e ele vai realizar um estágio prático ali, durante algum tempo. Aí, né,
É assim, é moldar essa capacitação, tá bom? Aí a empresa que vai moldar essa capacitação, né? O empregador, ele vai, logicamente, recorrer aos especialistas em SST, tá bom? Mais coisas. Item 1.7.2. O tempo despendido em treinamentos previstos nas normas regulamentadoras é considerado como trabalho efetivo. Gente, o tempo gasto, despender é gastar, né? O tempo consumido, consumir. O tempo consumido em treinamentos previstos nas normas regulamentadoras, né, em todas elas, é considerado como um trabalho efetivo. O que quer dizer isso, gente? A norma regulamentadora número 1, ela deixa claro que não se pode promover treinamentos, proceder treinamentos fora do período laboral, fora do horário de trabalho daquele colaborador, né? Todos os treinamentos, todas as capacitações têm de ser realizados no horário normal de trabalho, tá, gente? Sempre, sempre. Então é o que diz aqui a norma. O certificado, né? Então, depois do treinamento, depois da capacitação, o trabalhador precisa ser certificado. A gente viu aí lá atrás, né? O certificado ele deve ser disponibilizado ao trabalhador e uma cópia arquivada na organização. Então, é importante aqui o trabalhador receber o certificado original, tá? E as cópias devidamente arquivadas de maneira física, né? Um papel, e digitalmente, como a gente falou, né? Todos os documentos hoje, né? No formato digital, é importante, né? Isso tem que ser arquivado na empresa para comprovar aquela realização do treinamento. Por quê? Se for questionado por uma inspeção do trabalho, eventual inspeção do trabalho, o auditor fiscal do trabalho chega lá e fala assim, mas esse trabalhador, ele foi treinado? Ele recebeu capacitação para exercer essa atividade? Tá aqui, ó. Tá aqui o certificado dele, ó. Né? Tá aqui, ele foi certificado. Né? Tá aqui a lista de presença, onde ele assinou a lista de presença, que ele participou dessa capacitação. Então, gente, isso tudo é o que a gente chama de preto no branco, de evidências. Então, o técnico em segurança do trabalho, o especialista em SST, o prevencionista, ele sempre trabalha com evidências, tá? Isso são evidências. Como é que você pode evidenciar que aquele trabalhador recebeu treinamento, recebeu capacitação naquela atividade que ele está desenvolvendo ali? Parece que ele não está tão seguro. Aqui, ó, está aqui, ó, olha o certificado aqui. Ele passou tantas horas desenvolvendo essa atividade, está aqui o conteúdo programático dessa capacitação, e está aqui a lista de assinatura, aqui a lista de presença. Ele participou dessa formação, dessa capacitação. Tá bom, gente? Isso é evidência, isso é evidência. Tá? E vocês têm que trabalhar sempre com evidências, tá bom? A capacitação deve ser consignada nos documentos funcionais do empregado. Consignada, mais um termo aqui diferente, né? Que às vezes o técnico às vezes está lendo a norma e não entende. Então, consignado, registrado, tá? Então, a capacitação ela precisa ficar registrada nos documentos funcionais do empregado. Então, isso precisa estar lá registrado. Toda capacitação realizada, seja um treinamento inicial, seja um treinamento eventual, a participação no exercício simulado, etc., isso deve ficar registrado nos documentos relacionados à vida laboral do empregado. Tudo isso tem que ficar registrado lá, né, na vida laboral, na vida de trabalho daquele empregado. Então, não há um modelo de como você pode fazer isso, de como a empresa deve fazer isso. Tá? A escolha da forma com que a organização, que a empresa vai cumprir esse item, cabe às lideranças da empresa, às chefias, às gerências, né? Desde que os dispositivos legais e normativos não sejam desrespeitados, obviamente. Né? Então é isso. Né? Tudo bem registrado, bem documentado, isso lá nos documentos, né, na vida laboral do empregado. Tem que estar lá. Tá bom, gente? Os treinamentos previstos em norma regulamentadora podem ser ministrados em conjunto com outros treinamentos da empresa, observados conteúdos e a carga horária, né, aquela carga horária que está prevista ali na respectiva norma regulamentadora.
Então, você pode aproveitar um treinamento junto com o outro, pode juntar? Pode. Mas vejam bem aqui o exemplo que eu dou. Racionalizar o tempo, né? Juntando treinamentos para o mesmo momento. Ok, tudo bem. Vamos supor que esteja previsto um treinamento, né, da área administrativa para alguns empregados, né, e que as lideranças envolvidas elas decidam aproveitar a mobilização daquela unidade e promover também, né, conjuntamente ali, um treinamento previsto numa determinada norma regulamentadora. Tá? Então, vai ter um treinamento da área administrativa, mas também é necessário ali um treinamento numa determinada norma regulamentadora. Então, a conduta está correta? Sim, né? Desde que a carga horária mínima exigida pela norma regulamentadora, né, daquela atividade, daquele setor, seja respeitada. Então, como exemplo, pode citar aqui como exemplo o treinamento para membros da CIPA, né? Qual o treinamento, qual a carga horária, né? A carga horária mínima para estabelecimentos de grau de risco 4. O treinamento tem que ser de no mínimo 20 horas, né? Ou a capacitação de no mínimo 20 horas, né? Todo aquele trabalhador que desenvolve atividade em estabelecimentos de grau de risco 4 ali, ó, precisa passar por o treinamento da CIPA tem que ser de no mínimo 20 horas. Logo, as 20 horas desse treinamento misto, no caso, eles devem ser dedicados exclusivamente à CIPA, tá? Então, a organização ela pode distribuir o restante da carga horária de maneira que for mais conveniente para ela. Então, o que não pode, né, que a empresa não pode fazer é ministrar o conteúdo exigido pela norma NR5, ou seja, as 20 horas lá, né, em função do estabelecimento, que o estabelecimento é de grau de risco 4, mais dinâmicas organizacionais, mais motivação e empreendedorismo, mais gestão de equipes, mais fluxo de caixa, mais formação de preço de venda, mais contabilidade de custos, né? Tudo isso treinamento na área administrativa, tá? Tudo isso, gente, contabilizado dentro daquelas 20 horas que estavam previstos só para quê? Só para o treinamento de membro da CIPA, tá? Então não pode fazer isso. Pode juntar? Pode. Pode ser um treinamento misto? Pode. Mas que respeitem as 20 horas para o treinamento da CIPA. Tá bom? Então o sujeito precisa se tornar um cipista ou um cipeiro. Esses são os termos, né? Quando o sujeito faz um treinamento e vira membro da CIPA, é um cipista ou cipeiro. Tá bom? Vamos fazer a troca, João, por favor. Tá joia. Tranquilo. Agora, gente, eu acho que esse assunto aqui, ele demanda mais uma atenção maior, né, uma dedicação maior. Então, eu vou deixar para o nosso próximo encontro, possivelmente já no terceiro período. Né, nós vamos falar um pouquinho sobre esse aproveitamento de conteúdo de treinamento dentro da mesma organização e de organizações diferentes. Então, pode ser feito um aproveitamento de conteúdos de treinamento dentro da mesma organização? O sujeito já tinha feito aquele treinamento, pode ser aproveitado parte daquele? Pode. O sujeito vem de uma outra empresa, de outra organização, e recebeu aquele treinamento lá, ou parte dele, na outra organização, pode ser feito o aproveitamento? Pode. Mas existem aqui algumas regras e a gente vai definir isso, vai discutir isso com mais calma, de forma mais detida, né, nos próximos encontros síncronos, possivelmente no terceiro período. Tá bom, gente? Deixa eu só parar aqui a apresentação. Pessoal, dúvidas? Está tudo bem? Tudo ok? Deixa eu interromper aqui também a gravação, então.